Olá, eu sou o professor Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal. O assunto da nossa aula de hoje é função afim ou do primeiro grau. Antes de começarmos, eu quero pedir a você que, por favor, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Bom, com essa aula nós damos continuidade à nossa série de aulas sobre funções, tá certo? Bom, o que é função afim ou do primeiro grau, também chamada de função polinomial do primeiro grau? É uma função de R em R do tipo f de x igual a x mais b, com a e b sendo números reais, a e b pertencendo aos reais e a diferente de zero. Isso é uma função do primeiro grau. A representação esquemática seria assim, pessoal: f, dois pontos, r, uma seta e r de novo. O que é que isso quer dizer? A mesma coisa que está escrito aqui, ó, função de r em r. Função de r em r. A mesma coisa, certo? Só que em linguagem matemática, né? Tal que f de x é igual a x mais b, com a e b números reais e o a diferente de zero. Essa seria a representação esquemática da função do primeiro grau, a definição dela, tá bom? Ela é chamada de função do primeiro grau porque o expoente do x é 1, né? E também é chamada de função polinomial do primeiro grau porque ax mais b é um polinômio do primeiro grau, certo? Não esquecendo de frisar que o a é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos de funções do primeiro grau. F de x igual a 2x, g de x igual a 3x menos 1, h de x igual a 2 menos 5x, certo? Então, qualquer valor que você substitua para A, e junto com qualquer valor que você substitua para B, você vai ter uma função do primeiro grau em particular. A função tem dois casos de função do primeiro grau que recebem nomes especiais. É o caso do b ser zero, porque aí fica só a vezes x, né, já que o b é zero. F de x igual a vezes x. E f é chamada de função linear. E o caso do b ser zero e do a ser 1, que aí f de x fica igual a x, f é chamada de função identidade. Além disso, você tem que saber o que é valor numérico. Valor numérico é simplesmente substituir um número no lugar do x. Então, por exemplo, eu tenho 2x menos 1. F de x igual a 2x menos 1. Quem é o f de 1? É 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, esse 1 é o valor numérico da função quando x é 1. Só isso. Raiz é um número, como esse 1 aqui, mas que torna o valor numérico da função igual a zero. Ou seja, raiz é um valor de x, que eu estou chamando aqui de r, de forma que f de r seja zero. Então, por exemplo, no caso dessa função aqui, ó, f de x igual a 2x menos 4. Quem é a raiz? A raiz é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 menos 4 dá 0. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. A raiz é o valor de x que torna o y igual a 0. Certo? Mas, professor, como é que a gente encontra a raiz? Resolvendo uma equação do primeiro grau. Você pega 2x menos 4 igual a 0. Ó, pega o 2x menos 4 igual a 0. Isso é uma equação do primeiro grau. Você resolve e você acha a raiz. Fica 2x igual a 4. X igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2. Essa é a raiz. Tá bom? Muito bem. Gráfico, nosso próximo ponto. Demonstra-se que o gráfico de uma função afim é uma reta. Primeira coisa é isso. Saber que o gráfico de uma função afim é uma reta. E se é uma reta, eu só preciso de dois pontos para traçar essa reta. Por quê? Por causa do postulado da determinação. Postulado é uma afirmação que é aceita como verdadeira sem demonstração. Então, lá da geometria plana, você sabe que dois pontos determinam uma só reta que passa por eles. Se é assim, eu só preciso de dois pontos para traçar a reta. E é o que está escrito aqui, ó. Sendo assim, para construir o gráfico de uma função afim, basta encontrar dois de seus pontos e traçar a reta que passa por eles. Certo? Vamos aplicar isso no exemplo. Construir os gráficos de f de x igual a x menos 1 e g de x igual a menos x mais 4. Bom, pessoal, para construir o gráfico, basta encontrar dois pontos dessa reta, né? Já que o gráfico é uma reta. Então eu pego um x e calculo y. Aí eu escolho valores de x aleatórios, valores que eu quiser. Claro que é bom escolher valores próximos do zero, né? Para ficar mais fácil de fazer o gráfico. Então eu vou escolher x igual a 0. 0 menos 1 é menos 1. Então quando x é 0, y dá menos 1.
e vou escolher para o valor do x 1. 1 menos 1, 0. Pronto. E aí eu faço o gráfico. Você faz o plano cartesiano, divide o eixo x em espaços de distância 1 entre eles. O eixo y também. Tá? Por isso que é importante escolher valores pequenos, para ficar mais fácil de fazer. Né? Então, ó, aqui é 1, aqui é 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Pronto. Tenta fazer igualzinho, né? Que ficou um pouco... A distância ficou um pouco diferente, mas é só para a gente ter uma base. Então, quando é que o x é 0 e y é menos 1? Eu sempre começo no 0, 0. Se o x é 0, eu nem saio do lugar, fico aqui. Se o y é menos 1, desço uma unidade. Então, menos 1 é bem aqui. Então, esse é o ponto 0 e menos 1. X é 1, y é 0. Estou no 0, 0 de novo. Se o x é 1, eu ando uma unidade para a direita. Se o y é 0, nem subo nem desço. Paro bem aqui. Pronto. Certo? Marquei os dois pontos. Esse ponto aqui, ó, é 1 e 0. Aí, pelo postulado da determinação, né, esses dois pontos determinam uma única reta. E para construir o gráfico, encontra-se os pontos e traça a reta que passa por eles. Então, eu vou traçar a reta agora. Pronto, tá aí a reta em vermelho. Ok? Muito bem. Bom, vamos fazer o outro gráfico? Faça a mesma coisa. Faça uma tabelinha. X e Y. Né? Aí substituo. Pode ser 0 no lugar do x? Pode. 0 no lugar do x fica menos 0 mais 4, que dá 4. E pode ser 4 no lugar do x. Menos 4 mais 4, 0. Ficou interessante, né? 0, 4, 4 e 0. Aí faço o plano cartesiano novamente. Aí divido em espaços de 1. Pronto. O primeiro ponto é 0 e 4. Ou seja, quando x é 0 e y é 4. Então estou aqui na origem. X é 0, nem ando para a esquerda nem para a direita. Y é 4, subo 4 unidades. Então meu ponto é aqui. Esse é o ponto 0 e 4. X é 4 e y é 0. Ando 4 unidades para a direita. Como y é 0, nem subo nem desço. Então meu ponto é bem aqui. Aqui é o 4 e 0. Só uma observação, pessoal. Vocês lembram que eu já falei em aulas anteriores que todo ponto do eixo y tem x igual a 0? E todo ponto do eixo x tem y igual a 0? E vice-versa, né? Se o y do ponto é 0, ele está sobre o eixo x. Se o x do ponto é 0, ele está sobre o eixo y. Pronto. E agora basta ligar esses dois pontos, né? Para a gente ter a nossa reta, o nosso gráfico. Pronto, tá aí o gráfico. Perfeito? Ok. Analisando esse gráfico, pessoal, e lembrando dos conceitos que nós vimos sobre função crescente e decrescente, lembram qual era o conceito? Função crescente é uma função que quando x aumenta, e o x aumenta da esquerda para a direita, né? É uma função que quando x aumenta, o y também aumenta. Então o gráfico fica subindo. Consequentemente, essa função aqui é crescente. Função decrescente era quando? Quando o x aumenta, e o x aumenta da esquerda para a direita, o y diminui. Consequentemente, o gráfico é descendo. Então essa função aqui é decrescente. E veja que o gráfico desce eternamente, né? Ele não chega no momento e ele sobe de novo. Do mesmo jeito aqui. Ele sobe indefinidamente, não chega no momento que ele desce de novo. Porque algumas funções isso acontece. Então essa função é sempre crescente, essa é sempre decrescente. Observem também que o coeficiente angular, né? Lembra quem é coeficiente angular? O A, né? O coeficiente angular dessa função é 1. E o coeficiente angular dessa é menos 1. Ou seja, dessa função o A é positivo, nessa o A é negativo. E aí você tira uma regra. Sempre que o A for positivo, a função é crescente. Sempre que o A for negativo, é decrescente. Condição para que f seja crescente, A positivo. Condição para que f seja decrescente, A negativo. Tá certo? Muito bem. Bom, vamos continuar. E se eu quisesse fazer o seguinte, pessoal? E se eu quisesse fazer o estudo do sinal
dessas duas funções que eu acabei de fazer o gráfico. Certo? Então, estudo do sinal. Estudar o sinal de f de x igual a x menos 1 e g de x igual a menos x mais 4. Estudo do sinal vai ser muito importante para a gente quando a gente for estudar inequações, produto e quociente. Então é importantíssimo que você entenda como se faz. Bom, fazer o estudo do sinal quando eu já tenho o gráfico, que é aqui, ó, é muito fácil. Basta fazer o quê? Basta você fazer o seguinte. Lembra-se como foi que eu ensinei estudo do sinal? Onde o gráfico está acima do eixo y, aliás, desculpa, onde o gráfico está acima do eixo x, o y é positivo. Aí. Aqui o gráfico não está acima do eixo x, y é positivo. Onde o gráfico estiver abaixo, o y é negativo. Por quê, hein, pessoal? Olha, onde é que o y é positivo? Né? No primeiro e no segundo quadrante? Então, quando é que o gráfico está no primeiro ou no segundo quadrante? Quando ele está acima do eixo x, né? Por isso que quando ele está acima do eixo x, o y é positivo. Onde é que o y é negativo? No terceiro e no quarto quadrantes. Então, onde é que o gráfico está abaixo do eixo x? No terceiro ou no quarto quadrantes. Por isso que quando o gráfico está abaixo, o y é negativo. Mesma coisa acontece aqui. Aqui onde o gráfico está abaixo do eixo x é negativo. Aqui onde o gráfico está acima é positivo. Então, já fiz isso do sinal. Quando é que o y é positivo? Quando x for maior do que esse númerozinho aqui, que é 1, né? Quando x for maior que 1, o y é positivo. Quando for menor que 1, o y é negativo. E esse númerozinho aqui é o 4, né? Então, quando é que o y é negativo? Quando x for maior que 4. Quando é que o y é positivo? Quando x for menor que 4. Pronto, fiz o estudo do sinal. Certo? Mas, professor, e se eu não tivesse os gráficos feitos? Porque aí eu já tinha os gráficos feitos, né? Ou, eu preciso fazer esses gráficos para fazer o estudo do sinal? Não, não precisa. Tem um jeito mais fácil de fazer, mais simples, mais simplificado, certo? Como assim? Vamos lá, vamos ver. Estudar o sinal de x menos 1, né? E de g de x igual a menos x mais 4. Para fazer o estudo do sinal sem ter que fazer o gráfico, pessoal, basta você fazer o seguinte. Você encontra a raiz. Pega x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Pronto. Achou a raiz? Aí você faz só um esboço do gráfico, ou seja, bota só o eixo x para poder dar a resposta. E nem precisa colocar o eixo y. Bota o eixo x, bota a raiz, que é 1. E você faz a reta correspondente a essa função. A reta correspondente a essa função é assim? Por que a reta é assim, né? Porque a reta vai ser assim se o a for positivo. E vai ser assim descendo se o a for negativo. Como a é positivo, a reta é desse jeito. Ok? Pronto. E aí? E aí, onde o gráfico estiver acima do eixo x, o y é positivo. Onde o gráfico estiver abaixo, o y é negativo. E aí você dá a resposta. Y é positivo se o x for maior que 1. Y é negativo se o x for menor que 1. Y é igual a 0 se o x for igual a 1. Só isso. Ok? Pronto. E se eu quisesse da função g de x igual a menos x mais 4? Mesma coisa. Acha a raiz, ou seja, pego menos x mais 4 igual a 0. Aí fica menos x igual a menos 4. X igual a 4. Pronto. Certo? Ok. Aí você faz o eixo x, coloca a raiz, que é o 4, e faz a reta. Mas o a aqui, né, o coeficiente angular não é negativo, o número que multiplica o x não é negativo? Então o gráfico é descendo. Então o gráfico é assim. Uma reta descendo. Tá certo? Se a reta é assim descendo, onde o gráfico está abaixo do eixo x, o y é negativo. Onde o gráfico está acima, o y é positivo. Pronto. E aí é só dar a resposta. Y é negativo se o x for maior que 4. Y é positivo se o x... Positivo aqui, né? Se o x for menor que 4. E o y é igual a 0 se o x for igual a 4. E aí você terminou o estudo do sinal. Tá certo? Todo mundo entendeu isso daí? Espero que sim. Bom, pessoal, tem um exemplo, uma situação que ela é muito cobrada em questões de prova
tanto de provas suas do colégio, como em concursos, etc. Que é isso daqui, ó. Determinar f de 2, sabendo que f é uma função do primeiro grau, e que f de 1 é igual a 2, e que f de 3 é igual a 4. Certo? Determine f de 2, sabendo que f é uma função do primeiro grau, e que f de 1 é 2 e f de 3 é 4. Ou seja, eu quero saber quanto é f de 2, tá bom? Mas para saber quem é f de 2, eu tenho que saber quem é a função. Por exemplo, saber que a função é x menos 1, porque aí para calcular f de 2 basta substituir x por 2, né? Então, para saber quem é a função, eu tenho que usar essas informações aqui. F de 1 é 2, f de 3 é 4. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma tabelinha aqui, como eu fiz para fazer o gráfico, né? Vou colocar o x e o y, tá bom? Aí, ó. Quando o x for 1, o y é 2. Quando o x for 3, o y é 4. Pronto. X for 1, y é 2, x for 3, y é 4. Como a função é do primeiro grau, eu sei que ela é do tipo f de x igual a x mais b, né? Foi a primeira coisa que nós vimos. Ou seja, eu sei que a x mais b é o y, né? Porque f de x é a mesma coisa que y. Então é y igual a x mais b, ou então a x mais b igual a y. E eu vou usar dessa forma. Aí eu substituo os valores de x e de y. Se o x é 1, y é 2. Aí fica a vezes 1 mais b igual ao y, que é 2. E substituo x por 3. Fica a vezes 3 mais b igual a 4. Pronto. Ajeitando aqui, ó, fica assim, ó. A vezes 1 é A, fica A mais B igual a 2. 3 vezes A, 3A. 3A mais B igual a 4. E aí eu tenho um sisteminha para resolver, para achar A e B. Tiro o valor de B na primeira, por exemplo. Passo A para o lado direito, né? Aí fica B igual a 2 menos A. E substituo esse valor de B na segunda. 3A mais o valor de B, que é 2 menos A. Isso tem que dar 4. 3A menos A é 2A. Passo 2 para lá. 4 menos 2, 2. E o A fica sendo 2 dividido por 2, que dá 1. Pronto, o A é 1. Quem é o B? O B é 2 menos o A, 2 menos 1, que é 1 também. Então, quem é a nossa função? F de x não é a x mais b? O A não deu 1 e o B não deu 1? É só substituir. Fica 1 vezes x, mais o B que é 1. Pronto, achei que a função é f de x igual a x mais 1. Como uma questão pergunta quem é f de 2, basta substituir o x por 2. 2 mais 1, 3. E essa fica sendo a nossa resposta, certo? Pronto. Essa questão, se você tiver boa memória, com certeza você vai se lembrar que já caiu em provas de vocês lá da nona série, do primeiro ano, né? Pelo menos se vocês já tiverem feito essas séries, né, claro. Muito bem. Mas elas são muito cobradas em provas, pessoal, de todos os concursos, Enem, vestibulares, etc. Claro que ela não aparece assim tão simples, né? Ela aparece de uma forma um pouco mais sofisticada em prova. Como esse exemplo aqui, ó. Olha o tamanho do enunciado. E é até pequeno, tem enunciados maiores. Aí eu dou um gráfico e faço perguntas. Claro que na prova seria de marcar, né? Mas teria só uma das perguntas, ou talvez mais de uma, mais com os itens, com as alternativas, né? Mas aqui é um tipo de possibilidade desse tipo de questão, certo? Mas voltando. Bom, no exemplo 4, nós temos a mesma coisa, ó. Aqui não era determine f de 2, sabendo que f é função do primeiro grau e que f de 1 é 2 e que f de 3 é 4. Aqui tem a mesma coisa, ó. Determine f de x igual a x mais b, tal que f de menos 2 é menos 8 e f de 4 é 4. Faz do mesmo jeito, certo? Só que tem um detalhe, eu coloquei esse próximo exemplo, não foi nem para resolver, foi para mostrar outras duas maneiras dele ser cobrado. Uma é desse jeito, outra é do mesmo jeito que eu mostrei aqui, já dando o gráfico. Tá aqui, ó, o gráfico. E a terceira é dizendo assim, ó, que eu até coloquei primeiro, né, mas é a terceira maneira pela ordem que eu estou falando. Determine f de x igual a x mais b, tal que o gráfico passa pelos pontos menos 2 e menos 8 e 4 e 4. Ou seja, eu estou dizendo a mesma coisa, ó, que quando x é menos 2, o y é menos 8. Vamos fazer a tabelinha para a gente pensar melhor? Olha, aqui não é x, aqui não é y, então eu estou dizendo que quando x é menos 2, o y é menos 8.
Aqui não é x, aqui não é y. Estou dizendo que quando x é 4, o y é 4. E aqui eu digo a mesma coisa. Ó. Aqui não é x, aqui não é y. Quando x é menos 2, y é menos 8. Quando x é 4, y é 4. E se eu tiver o gráfico, agora o gráfico tem um pequeno problema, né? Que os números ficaram muito pequenos, muito clarinhos. Vocês não estão vendo, eu tenho certeza. Mas, ó, bem aqui, esse ponto aqui, certo? É o menos 2, porque aqui é menos 2. E aqui é menos 8, tá? Então esse ponto aqui é o menos 2 correspondendo a menos 8. Pronto. E aqui, esse ponto é o 4 correspondendo ao 4 bem aqui. Professor, esse 4 não está muito maior do que esse, não? É porque o gráfico não está usando a mesma escala nos eixos x e y. Isso não tem nenhum problema. Esse gráfico aqui da questão de concurso também não usava, não. Ó. Aqui são milhões, pessoal. Ou seja, esse 4 são 4 milhões. E aqui são 10 quilômetros, né? Então eles não estão usando a mesma escala também. Né? Porque, de certa forma, aqui são 4 milhões. Se você for pensar só no 4, beleza, a escala é a mesma. Mas se você for pensar que são 4 milhões, aí não é a mesma. Né? Mas, de qualquer forma, a mesma correspondência. Ó, menos 2 com menos 8, 4 com 4. Então eu faço, independentemente da informação ser essa primeira, essa ou essa, eu vou fazer do mesmo jeito. Fazer a tabelinha, substituir os valores que eu tenho de x e o y correspondente, o x e o y correspondente, fazer o sistema. Resolvo exatamente do mesmo jeito, tá bom? Então essa daqui fica para vocês fazerem em casa, tá bom? Pois bem, pessoal, vamos terminar nossa aula de hoje. Ficou até um pouquinho longa. Se você assistiu até aqui, eu quero lhe agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Então nós nos vemos na próxima aula, onde nós vamos estudar inequação produto e inequação quociente, tá certo? Até lá, um grande abraço, tchau, tchau!